Então, tá muito bom o vídeo, não é mesmo? Agora nós vamos dar início à parte 2. Vamos iniciar, então, a parte 2 do vídeo. Foi mais de 1 hora de gravação. A gente vai compartilhar mais uma parte aqui na sequência desse depoimento da Ana Cariri e da Isabela Cariri. Obrigado. Historiadores que estudavam a história dos Cariri que tinham saído daqui para ir para o terceiro distrito de Duque de Caxias. Então, a maioria dos Cariri que saíram daqui, ou por processo de expulsão, ou por questão de fome, ou porque foram ajudar a construir a cidade, foram, a maioria deles, para a Baixada Fluminense. Precisamente Duque de Caxias, Nilópolis, Japeri, Nova Iguaçu, Belfor Roxo. E em Duque de Caxias, o terceiro distrito até o quarto distrito, não tem só Cariri. Eu trabalhei no IBGE, né, veio todas as pesquisas, né, 2000, 2010 e tal, agora 2020. E aí foi quando minha avó me deu. Eu estou fazendo tudo isso, falando assim, porque não tem tempo, né? Então eu estou tendo que pincelar, porque senão eu tinha que falar assim, gente, ó, minha avó nasceu em 1920, não sei o que, tal. Não dá, eles me deram 40 minutos, né? Praticamente. Então, assim, eu saio daqui com 8 anos, 8 para 9 anos, e vou para a Baixada Fluminense. Aí conheci a minha mãe veio me buscar, porque a minha avó falou que eu era que estava preparada para ir. Minha tia já tinha ido para lá. E aí foi assim, para mim, uma ruptura, né? Porque a gente não estava com problema de desnutrição infantil. Nosso território tinha fruta, tinha umbu, tinha cajá, tinha tudo que tinha direito. A cidade de Esperança, as crianças estavam tinha que ir lá comer a papa, né? Da pastoral, e minha avó falava que não ia ter, porque aquela papa matava todo mundo, né? Porque a maioria das crianças morriam pagãs naquela época. E era, na verdade, não estou dizendo que né? Mas depois eu fui trabalhar sobre isso também, porque tinha uma composição da macaxeira que tinha uma espécie de cozimento que eles não ouviram as matriarcas indígenas, né? E aí isso dava algum problema de intolerância, né? Alimentar nas crianças. Então, minha avó falou que né, eu não. Então, quando a minha bisa faleceu, aí foram descobrir que no sítio tinha eu, né? Aí teve outros processos que depois eu conto para vocês. E em 1976, aí minha avó falou para minha mãe que teria que vir me buscar. E aí minha mãe só foi vir me buscar em 1982. 76 para 82, viu, gente? E aí, enfim, levou primeiro minha tia, né, que é essa que está agora aqui com a minha avó, já há mais de 20 anos, que a gente fez o caminho de volta. E aí lá na Baixada Fluminense, eu descobri que Jardim Angai, Mariê, todos os nomes eram nossos. E a maioria das pessoas que vinham daqui ia para lá por causa do nome, né? E aí achava que ia encontrar outros parentes. E aí, na verdade, era uma cidade que silenciava a gente também. Então, quando muito, a gente era nordestino. Então, para sobreviver também, a gente era meio que nordestino. O Yuri, né, não sei se vocês conhecem, também a maioria da família dele também é de Duque de Caxias, né, foi para Duque de Caxias. E muitos outros aqui, não só Cariri, mas Potiguara, Tabajara, Potiguara menos, e outros também de outras regiões, né? A gente tem lá uma comunidade ticuna. Aí o que Ticuna está fazendo no Duque de Caxias? O que o cacique do Itiró Tucano está fazendo no Duque de Caxias há mais de 23 anos? Ele foi tirado do território dele, a FUNAI foi lá, levou, fez ele meio de exibir tudo, né? Ele tem uma história muito sofrida, mas ele hoje é o nosso cacique de contexto urbano. A gente entende que ele é a nossa maior representatividade. E ele lidera mais de 3 mil tucano e do Itiró. Por quê? Apesar dele estar lá, ele não deixou de trabalhar as políticas públicas. E hoje ele tem mais de 3 mil ticunas lá no território, mais de 3 mil tucanos, que não só se sente representado por ele, mas também tem o reconhecimento. Então, qual foi o meu legado? Aprender a sobreviver na cidade, na Baixada Fluminense, num lugar de total perseguição de indígenas e negros, numa cidade dormitória, onde a minha família saiu daqui, alguns daqui saíram
saíram daqui e foram sobreviver para lá. Então minha mãe trabalhou em casa de família. E quando minha mãe chegou lá, tinha a casa do índio, né, que é de uma das tias minhas que vai falecer agora, né? Por que ela é uma das tias nossa? Porque ela era Cariri Chocó de Alagoas, e ela foi a fundadora da Casa do Índio, né, que é a Eunice Cariri, e ela casou com um outro indígena de uma outra etnia. Então, em plena ditadura, ela fundou a Casa do Índio e recebia os indígenas que vinham de outras cidades, seja por doença ou mesmo porque precisava se abrigar. Então, a primeira casa que minha mãe foi acolhida foi a Casa do Índio na Ilha do Governador. E aí de lá ela tinha várias agências parceiras que levavam para a parte doméstica, ou para costura, ou para qualquer outra coisa que você tivesse dom, né? Porque também vinha essa questão da referência. O que você faz? Eu cozinho muito bem, eu faço cuscuz, né? Eu faço as comidas tradicionais. E os políticos queriam essas mulheres que levavam a tradição, né? Não só os políticos, mas as casas de madame. E aí meio que repetia, né, um pouco essa questão de inferiorizar, né? Só que minha mãe se destacou bastante nesse sentido. Minha mãe conheceu o seu César Maia aqui, né, em Catolé do Rocha, que é uma pessoa aí de política, mas minha mãe trabalhou na reitoria, né, aqui em 1970, né? Depois ela conheceu meu pai, que é outro detalhe, outra aula, né? De outro povo. Um dia eu conto a história política, né? E aí o seu César Maia e esse rapaz lá, o dono lá da reitoria, né, que estava sendo reitor, deu uma carta de referência para ela. Então chegou na Casa do Índio, ela tinha essa carta de referência, foi para tal da agência de um parente nosso daqui que virou doutor, e aí só contratava os indígenas que estavam aqui. Então minha mãe foi a primeira pilotista, como ela costurava e levava todos os artesanatos e toda a nossa cultura nas roupas, ela foi a primeira pilotista do Projac, né, levando, e de outras fábricas também, a fábrica da União e outros, como a Socorro e Imbé também, elas trabalhavam juntas. E a minha mãe se destacou porque ela tinha a costura, a parte manual, artesanal, que era daqui do povo. Então, aí volto lá para os historiadores da Baixada. Quando eu chego lá, eles já conheciam minha mãe, e aí eu também fui apresentada para alguns lugares, e eles foram as minhas referências. Então, assim, e aí eles colocavam: Ana, você diz quem você é. Então, eu sempre fui militante, né? Nasci militante, né? Porque quem é que vai dizer que eu não existo? Aí sim, por isso que é a forma de encrenqueira. Porque assim, como assim eu não existo? Como assim que a minha mãe não existe? Como assim que a minha avó não existe? Então, os livros diziam que os cariris estavam dizimados. Então, eu cresci tendo que provar que nós não estávamos a partir da nossa história. Como é que está dizimado se a minha avó existe, se a minha família existe, se a minha vida existe, se eu existo? Então, esses professores de história, antropólogos e outros, me incentivaram a entrar nesses espaços políticos e outros. Eu não sou política, viu, gente? Mas a gente precisa ter esses espaços de discussão da história. E aí, depois disso, eu comecei a ser referência na cidade, né, por conta de trazer essa questão de Cariri existir. E aí minha avó ia e voltava, porque minha avó é daquelas, viu? Então ela passou um tempo lá no Rio de Janeiro também com esse grupo de historiadores. Minha mãe se formou a primeira pastora de teologia, porque minha mãe foi catequizada e depois conheceu de lá daqui, um homem não indígena daqui, e ele era diácono, né? Então, o segundo amor dela, né, entre aspas, né? E aí ela minha mãe sempre teve muito sede de conhecimento e muita força para poder provar que a gente existia, então esses espaços de conhecimento ela adentrava, e aí ela resolveu quebrar aí a banca da galera da igreja que insistia em evangelizar e não permitir que a gente tocasse maracá, fizesse os nossos rituais,
principalmente na Baixada Fluminense, porque lá era um espaço de muita perseguição. Então, a gente eu lembro da gente se esconder em alguns lugares e fazer sarau de poesia, não sei o que, e no final fazer o nosso toré e tocar o nosso maracá, e minha mãe fazer a parte de cura, né, que ela sempre fez nas pessoas. Então, minha mãe continuou fazendo a missão dela, e uma forma de não ser perseguida foi, e também do próprio marido, né, que ela escolheu, foi ela pensar como ela iria fazer o trabalho espiritual dela, mas sem bater de frente com um monte de gente. Ela era esperta, viu, gente? Então, ela se formou missionária e aí depois fez teologia. Então, ela foi a primeira pastora formada em teologia na Baixada Fluminense. Mas aí teve uma outra questão. Não queriam dar o diploma para ela, porque ela era mulher. Aí pronto, minha mãe foi lá, teve que fazer o barraco dela. E aí, a partir daí, brigou com Deus e o mundo, a Assembleia de Deus lá, todo mundo conhece a gente, né, por conta disso. E aí ela conseguiu, era uma turma de 48 homens e 3 mulheres. Uma negra, uma branca, coincidentemente, uma negra, uma branca e um indígena. E aí, a partir delas, muitas outras mulheres, né, conseguiu o diploma 3 anos depois. Não teve festa para ninguém, não. Então, aí depois fizeram o diploma lá e ela conseguiu o diploma e ela falou, tá, vai ficar aí na parede porque a missão que eu faço não depende de diploma. E não depende de reconhecimento de nenhum tipo de pastor, igreja, qualquer coisa. Mas ela entendeu que aquele momento ali era o momento que ela precisava fazer a missão dela sem bater de frente. E aí, nos intervalos, na lua cheia, né, nas outras coisas, ela ia comigo, né, para os terreiros e para alguns lugares, que era uma forma da gente trabalhar a nossa ancestralidade lá. Então, assim, a Baixada Fluminense é um lugar excludente, é um lugar também que apaga, e hoje a minha militância cultural e indígena é na Baixada Fluminense. Então, estou com 51 anos, minha mãe, infelizmente, não conseguiu voltar. Ela ia e voltava, passava 6 meses, 4 meses, 5 meses aqui no nosso território. Minha tia conseguiu voltar e hoje tem há 25 anos aqui cuidando de minha avó e é uma das minhas maiores incentivadoras. Então, assim, a gente nunca deixou de ser Cariri, independente de estar na cidade. Nós não tivemos escolha, nós passamos por um processo de silenciamento e a minha avó diz que foi proposital. Elas aceitaram porque minha avó foi muito perseguida na cidade aqui. Ela tem uma história de perda de filhos, né? Teve que fazer esse caminho de volta, largar todos os filhos, depois voltar, buscar todos os filhos. Então, hoje ela com 103 anos e a gente evita falar algumas coisas, mas ela tem várias lembranças e ela é super lúcida, gente, assim, ela fala o que quer, faz o que quer e, né, ela e também só recebe quem ela quer, porque vem a questão, eu falo pra ela assim, vó, eu vou trazer não sei quem, peraí. Aí ela vai lá no quarto dela, com não sei o que, tal, aí faz assim, não sei o que, tal, tá bom, pode buscar. Então, né, então, tudo que eu faço na cidade, eu peço, rezo e peço orientação a ela. Então, assim, eu sou Cariri desde que eu nasci, minha mãe é Cariri desde que nasceu, minha avó é Cariri desde que nasceu, minha bisa é Cariri, e toda a minha família não saiu do território. Apenas houve um apagamento das cidades daqui de Esperança, da Paraíba, um apagamento proposital, inclusive, né? Que reconheceu apenas os Potiguara. Só recentemente reconheceram os Tabajara, vocês estavam estudando sobre isso. Então também foi um processo, né, de caminho de volta, de reconhecimento, de luta e resistência. E nós, sobre a orientação de minha avó, nós continuamos no nosso lugar, fazemos as nossas coisas, e alguns vão para frente para poder dizer que a gente existe, e outros continuam lá fazendo sua vidinha, né, tranquilos. Então minha família toda continua no território. Então, interrompendo, né, esse nosso depoimento da Ana Cariri, para mostrar aqui a avó dela, que está aqui em João Pessoa nesses dias, e essa outra é a tia dela, que está fazendo tratamento, né? Essa é a avó dela, tem 103 anos. Então, mais uma vez, agradecendo essa turma super simpática
participativa, interessada nessa temática. Todos estão aproveitando muito bem a disciplina, agradecendo aqui a Ana Cariri e a Isabela pelo seu depoimento, agradecendo a todos que estiveram presentes, participando. Aí, finalizando essa segunda parte, né, então, agradecemos aí toda a produção desse vídeo, né, de todas as pessoas que participaram. Obrigado a todos e todas. Vamos seguindo. Então, encerrando mais um vídeo dessa nossa produção independente, deixando esse registro para a disciplina Mitos, Ritos e Espiritualidade Indígena. Esperamos que todos tenham gostado. Parte 1, parte 2, e em breve vamos compartilhar os links com a turma toda. Obrigado a todos e todas. Sou caboclo, sou da mata, sou índio, sou cari. Sou caboclo, sou da mata, sou índio, sou cari. Um dia saiu da mata, caboclo saiu daqui. Um dia saiu da mata, caboclo saiu daqui. Vou saindo, ver pra mata o meu povo cari. Vou saindo.